Bom dia a todos da Paróquia Santa Luzia de Nova Iguaçu. Aqui é Jodeilson Oliveira, sou advogado, estudante de Teologia da PUC-Rio. Vamos fazer mais uma Lexio Divina, aquela oração que usa a Palavra de Deus para meditação, contemplação dos mistérios de Deus. Nos aproxima desse tão grande mistério oculto que é Deus, nosso Senhor, que vem até o homem e se revela na plenitude dos tempos em seu Filho Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria. Cristo nos revela o rosto do Pai, a imagem divina do Criador em forma humana. Nós vamos fazer então aquele mesmo esquema de oração, de leitura da Palavra de Deus, de meditação sobre essa leitura, uma oração, e no final vamos fazer uma recomendação de contemplação. Leitura, meditação, oração, contemplação. Esses são os 4 pontos da Lexio Divina. E hoje, não poderia ser diferente, memória do martírio de São João Batista. Nós vamos fazer então a leitura do Evangelho referente à festa do martírio de João Batista. Hoje é 29 de agosto, sábado, sábado em que a igreja dedica as devoções à Virgem Maria, mas hoje, como tem memória do martírio de João Batista, nós vamos celebrar então essa memória com a Lexio Divina referente ao seu Evangelho. Nós celebramos há pouco tempo a memória de Santa Mônica, Santo Agostinho, Santa Mônica, mulher de exemplo de oração. Santo Agostinho também, que acabou sendo o filho rebelde de Santa Mônica, a qual ela rezou 30 anos e se converteu. Virou bispo, doutor da igreja, uma das mentes mais brilhantes do Ocidente. E hoje o martírio de São João Batista, todos nós conhecemos bem o Evangelho. É o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. Marcos, capítulo 6, versículos 17 a 29. Nós vamos fazer a leitura, então, deste Evangelho. O Evangelho segundo Marcos, que conta a história do martírio de João Batista. João Batista é aquele que recebeu o elogio da boca do próprio Cristo, Nenhum nascido de mulher foi maior do que João. João Batista foi aquele que foi encarregado de preparar os caminhos para o Messias, o Cristo ungido, o filho de Davi. Então ele preparou os corações para a chegada do Messias, batizou o Cristo no seu batismo. Sabemos que existem 2 tipos de batismo na Escritura do Novo Testamento. Existe o batismo de João Batista, que é um batismo penitencial, praticado por outros povos judeus daquela época já, que são os povos de Qumran. Só que o batismo de João Batista é diferente, não podemos confundir. João Batista não pertencia ao grupo dos essênios, que eram judeus, que viviam celibato, praticavam batismos de purificação, porque de uma maneira, de certa forma, para se rebelar contra coisas que eles consideravam injustas e erradas no Templo de Jerusalém e no ritual. João Batista é aquele que anuncia como profeta, seria o novo Elias, o Elias do Novo Testamento, e que morreu com a cabeça cortada por falar a verdade. Então você pega aí a sua Bíblia, sua liturgia diária, que é a leitura da missa. Vamos ler Marcos capítulo 6, de 14 a 29. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor, e enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra.
Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. São João Batista, rogai por nós. Então, após a oração inicial, né, nós vamos fazer então Antes de fazer a leitura, eu gostaria de partilhar com vocês a oração do Salmo de ofício das leituras de hoje. Hoje, sendo sábado, vamos rezar o Salmo 130, que é o Salmo que fala da confiança filial e repouso em Deus. Vamos entregar como os filhos ao Deus Altíssimo e confiar na sua providência e no seu amor para conosco. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se levanta arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandezas, nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma, ela está em grande paz dentro de mim, como a criança bem tranquila amamentada, no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E agora vamos partir agora para a leitura do Evangelho de Marcos. Lembrando que o capítulo é Marcos, o segundo Evangelho, da Bíblia, capítulo 6, versículos de 14 a 29. E assim diz o Evangelho. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam, João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste homem. Outros diziam, é Elias. Outros ainda diziam, é um profeta como um dos profetas. Ouvindo isto, Herodes disse, ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes, não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete para os grandes da corte, os oficiais e os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça, pede-me o que quiseres e eu te darei. E lhe jurou, dizendo, eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe, o que vou pedir? A mãe respondeu, a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu, quero que me des agora, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito o juramento diante dos convidados. Imediatamente, o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou-o na prisão, trouxe a cabeça num prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. E, ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. É um texto que mostra claramente o motivo da morte de João Batista. João Batista pregava no deserto. João Batista é aquele que comemoramos o seu nascimento no dia 24 de junho, cujo seu nascimento intercala com o nascimento de Cristo, 6 meses depois, no Natal, 25 de dezembro. João Batista, ele veio preparar os caminhos de Cristo, veio preparar os caminhos do Senhor. Tanto que alguns de seus discípulos seguiram Cristo. Entre eles está o apóstolo João. E João Batista é morto por pregar a verdade. O que me chama a atenção é essa parte. Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e
por isso protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Ou seja, a gente vê que há um certo... Entre Herodes, mesmo Herodes sabendo que estava vivendo em pecado, vivendo o adultério, pois estava casado com a esposa do seu irmão, pelo visto era um casamento válido, né? Então, João Batista condenou a união, segunda união de Herodíades com Herodes, dizendo que não era lícito ele casar com a esposa do seu irmão, que ainda era vivo. E o casamento era válido. A gente dá para perceber que Herodíades não era muito de práticas da religião judaica, né? Pelo contrário, né? Parece até que ela era mais das práticas do paganismo. Então ignorava a lei de Deus, ignorava a lei do Senhor. E o interessante aqui é ver que Herodes tinha medo, tinha temor de João Batista, porque sabia que ele era justo e santo, né? Ou se alguns acusam, né, dizendo que só Jesus é santo, não é? Mas a própria Sagrada Escritura já mostra uma contradição aqui. No próprio cântico de Zacarias, nós dizemos, né, que falara pela boca dos vossos santos e profetas. A própria Escritura já designa alguns homens e mulheres como santos e justos. Justos no sentido de justificados pela graça de Deus, justificados pela lei de Deus, aqueles que seguem a palavra de Deus e a põem em prática. Como a Virgem Maria, que ouvia, guardava e meditava todos os acontecimentos da vida do seu filho em seu coração. Aceitou a ordem de Deus, como nós vimos no dia da Assunção, né? Aceitou a missão, apesar de impor bastantes dificuldades a ela, nem pensou duas vezes, aceitou de bom grado. Herodes tinha medo de João. O que seria esse medo? Não pode ser. Aqui a gente vê esse medo, na verdade, é um profundo respeito. Herodes tinha respeito a João porque via João como um homem santo. Via João, como o evangelista mesmo descreve, ele era um homem santo e justo. Justo aos olhos de Deus. O justo é visto com bom grado por nosso Senhor. Nosso Senhor olha os justos com bom grado. E os santos tiveram sempre esse privilégio, se é que posso dizer, né? Na verdade, isso é uma questão mais de justiça do que privilégio, de serem atendidos por Deus imediatamente. Primeiro porque os santos, abrindo seus corações ao Espírito Santo, eles conhecem a vontade de Deus e não vão pedir coisas absurdas a Deus, né? A gente pede a Deus aquilo que convém, principalmente para a nossa salvação. Às vezes a gente reclama porque a gente pede a Deus alguma coisa e não nos é concedido, só que a gente não pensa, será que não foi concedido porque aquilo ali talvez seja um motivo da minha perdição, né? Ou talvez porque Deus quer que a gente ainda aprenda alguma coisa antes de subir mais um degrau. Jesus vai falar, né? Deus não nos dá coisas materiais, né? Deus nos dá coisas sim espirituais para a nossa salvação, para a nossa alma. As pessoas têm um bom costume de dizer, né? Isso Deus me deu, isso Deus me deu, isso Jesus me deu, esse carro foi Jesus que me deu. A gente pode ser sim, a gente é um agraciado por Deus, por ter comida, por ter pão, por ter roupa, por ter carro. Mas aqueles que não têm não são agraciados? Será que aquela pessoa indigente que está na rua, a gente vai dizer o que é um amaldiçoado? Isso não faz sentido na visão do Evangelho. Você vê que o Lázaro, da parábola o rico do Lázaro, era um homem que comia as migalhas que caíam e dividia disputava com os cães. O pobre coitado do Lázaro. E onde ele foi? Para o céu. E o rico que tinha toda a abundância e se julgava o justo, porque na teologia do Antigo Testamento prevalecia a ideia de que se eu tenho bem, se eu tenho uma vida próspera, se eu tenho filhos, se eu tenho muitas riquezas acumuladas, é porque eu sou um homem justo e Deus me agraciou.
felicidade na mentalidade do povo do Antigo Testamento estava voltada para uma felicidade terrena. Enquanto que Jesus mostra o contrário. Juntai vossos tesouros onde a traça nem a ferrugem pode corroê-las ou destruí-las. Não é nessa terra que a gente deve procurar os bens. É óbvio que a gente deve procurar prosperidade, procurar isso. Sim, mas nunca esquecendo o fundamental. Primeiro, os bens espirituais. Porque os bens terrenos é para manter essa nossa breve existência. Um dia nós vamos embora. Esses bens vão ficar aqui. Tudo que a gente trata com muito carinho, com muito zelo, né? Meus livros amo meus livros, meus santos. Vai ficar para alguém que eu nem sei quem vai ser. Posso botar testamento, mas a pessoa pode até não aceitar, dar para outra pessoa. Depois a pessoa pode morrer também, vai ser para outra pessoa. Às vezes pode ir até para o lixo. E tudo aquilo que a gente colocou todo o nosso coração vai perecer também. Agora, se a gente coloca nosso coração nas coisas espirituais, elas vão nos acompanhar até a eternidade. Se eu coloco meu coração nas coisas celestiais, em Deus, e se meu coração está em Deus, também está em Deus que eu enxergo no próximo, no Cristo que eu enxergo no indigente, no Cristo que eu enxergo no pobre, no Cristo que eu enxergo naquele que não necessita de ouvido, naquele depressivo que precisa de uma atenção, naquele enfermo, naquele presidiário que precisa ouvir uma palavra de Deus para mudar de vida, naquela pessoa que está no crime, que eu chego e vou exortá-lo como irmão, né? Então a nossa vida deve estar voltada segundo o Evangelho. E se eu creio no Evangelho, se eu afirmo com bocas e dentes e língua que eu sou cristão, eu sou católico, deve estar voltado para as coisas do céu. Faço aqui memória a uma bela pergunta, pedido, aliás, súplica, de Santa Bernadette Soubirous. Ela teria pedido a Nossa Senhora uma coisa muito querida por todos nós. Bernadette sofria muito, era pobre, muito pobre. Não é o pobre de hoje que a gente conhece, que tem TV, smartphone. Pobre de não ter, às vezes, comida para comer naquele dia, às vezes comiam restos de legumes que achava na feira. Eram realmente pobres de verdade. E existem esses pobres ainda hoje, inclusive no Brasil. Um país tão rico de recursos, infelizmente a distribuição desses recursos não é de maneira justa e igualitária. Né? Muitas vezes o governo deixa os governantes sempre, né, não só de hoje, mas de muitas décadas, deixaram muito a desejar nesse trabalho de conseguir fazer com que essas pessoas subissem de vida. Mas hoje em dia há pessoas que vivem no lixão, comendo restos dos outros que jogam fora. Então, o que eu quero dizer aqui? João, fui falar de João, né, que era santo, eu cheguei aqui numa coisa bem diferente. Então se eu sigo bem o Evangelho, se eu sigo bem as palavras de Deus, eu tenho que ter em mente isso. A minha vida deve estar pautada na palavra de Cristo, no exemplo de Cristo. Cristo é o protótipo do cristão. Podemos dizer também que Maria é o protótipo de uma cristã. E um cristão também. Tanto homens e mulheres devem buscar em nosso Senhor Jesus Cristo esse modelo de virtude. Maria, sua mãe, também tem essas virtudes dadas por Deus. Jesus é a própria virtude, né? Ele é o próprio Deus. Então João Batista também tinha essas virtudes. Era santo e era justo. Virtudes que nós também devemos buscar pelo batismo. Quando aceitamos o batismo, às vezes somos crianças, né? Nossos padrinhos é que assumem. Mas quando a gente recebe o crisma, o sagrado crisma, a gente chega a uma fase adulta, a gente assume esse batismo. E ao assumir esse batismo, nós devemos, primeira coisa, se debruçar nos evangelhos, na Sagrada Escritura, para poder basear a nossa vida. Nossa base deve estar pautada no que está escrito nos evangelhos e na Sagrada Escritura. E o que diz a Sagrada Escritura? Não juntai vossos tesouros onde a traça e a ferrugem corroem, mas no céu. Quer dizer que eu não posso atrapalhar, não posso juntar bens, ter uma vida tranquila.
Pode. Claro que pode. Né? José de Arimateia era um grande seguidor de Jesus. E era um homem de posses. O que eu posso dizer também? E, aliás, a igreja primitiva contou com muitos cristãos que eram muito bem de vida para ajudar justamente aqueles que eram pobres. Eu posso ter bens, riquezas, né, porque o dom de trabalhar, ter empresa, tal, isso é um dom divino também, de produzir riquezas. E com isso ajudar o próprio povo também, dando emprego, dando renda, né, fazendo doações. As pessoas são fundamentais. Imagina se todo mundo fosse pobre e não pudesse um ajudar o outro. Faz sentido. As pessoas sim existem diferenças na sociedade, existem. Mas infelizmente algumas sociedades estão totalmente desequilibradas, né? O Brasil é bem desequilibrado nessa questão. Há uns que são pobres, paupérrimos demais, outros não. São ricos demais e às vezes a riqueza é construída à base de corrupção, como vimos muitas vezes em empresas de grande porte, né, com a ajuda de, infelizmente, representantes do povo, né, de muitos partidos também, inclusive, que falam que defendem a causa social, desviando verbas da saúde, desviando verbas da educação, desviando verbas de projetos sociais. Né. A gente tem que ficar atento a muita coisa, né, tudo isso. E o importante aqui, Herodes tinha medo de João, tinha respeito profundo a João. É igual o temor de Deus. Temor de Deus não é ter medo de Deus. É ter um profundo respeito. Né? Herodes tinha esse respeito por João. Só que ficava embaraçado ao escutar João Batista. Por quê? Sua vida não refletia o que deveria ser. Quando João Batista pregava, ele deveria ter aquela mesma mentalidade ainda da teologia da retribuição, que a gente chama, né? A teologia do Antigo Testamento era impregnada pela teologia da retribuição, que vai depois com Jó é desconstruída, e a partir daí pelos profetas e por outros, mostrando que não é porque uma pessoa foi agraciada de bens que significa que ela seja santa e justa. Tá? Muitos salmos mesmo vai dizer, né? Tem salmistas que no salmista, alguns salmos ele vai dizer que um salmista escreve que é revoltado porque vê os pecadores, os ímpios, prósperos, se ensoberbecem e diz que Deus não entende, o Senhor Altíssimo não entende, o Senhor não castiga, o Senhor não enxerga nada, demonstrando já uma visão assim, o que está acontecendo? Sou justo, busco a Deus, faço tudo, mas eu vejo os ímpios, os maus prosperando e eu não. Quantas vezes a gente se faz essa pergunta? Até hoje a gente tem essa mentalidade da prosperidade, de achar que se a minha vida vai bem, porque estou seguindo a lei de Deus. Agora, se eu não vou bem, e Deus está me castigando, Deus está me punindo por alguma coisa. É a parábola do cego. A parábola do cego não. O relato que João descreve dos jovens cegos de nascença. Os discípulos perguntam, mas Senhor, quem pecou? Ele, os pais, porque tinha até essa mentalidade de achar que um feto poderia pecar, que uma criança dentro do ventre da mãe pecaria. E Jesus disse, nem os pais, nem ele. Jesus acaba com essa ideia de que o pecado está ligado à prosperidade, à saúde e etc. Essa vida nesse mundo ela é marcada pelo pecado original, e pelo pecado original nós temos as consequências. Né? E uma dessas consequências é a injustiça praticada pelos homens, as doenças, né? Às vezes até a própria revolta da natureza, que o homem destrói. Né? Então, João, ele ficava embaraçado. A gente tem que parar para pensar, quantas vezes a gente lê o Evangelho e a gente fica confuso? Ah, será que é tão rígido? Será que eu tenho que seguir isso? Será? Isso é ficar embaraçado. Nossa, que lei rígida. O que Jesus está pedindo é tão rígido? Odiar meu irmão, eu sou um homicida. Olhar só para uma mulher com desejo, a mulher do próximo, já sou um adúltero. Não é muito rígido, hoje em dia não é mais assim. Quanta gente pensa assim?
um grande papa, não sei se dizer se foi Paulo VI ou João Paulo II, eu acredito que foi Paulo VI, que disse que o mundo moderno perdeu a noção de pecado. Nós perdemos a noção de pecado. E Bento XVI escreveu inclusive 3 livros, Como Ser Cristão na Era Neopagã. A gente já vive um neopaganismo, uma descristianização do Ocidente. A cada dia, mais e mais, a secularização, que é banir Deus de toda a área pública da sociedade. Deus só fica confinado na igreja, na sacristia, no templo. Essa é a secularização, cada vez mais forte na Europa. O continente que evangelizou o mundo, hoje é o pioneiro da secularização. E chegando ao Brasil com essa ideia de Estado laico, né? De banir, alguns usam essa história de Estado laico para banir Deus das repartições públicas, Deus das escolas, Deus da vida pública. Sendo que ser laico não significa Estado ateu ou Estado, como é que eu posso dizer, averso à religião, qualquer forma de crença religiosa. Não, significa Estado que Estado não confessional, como o Brasil sempre foi. O Brasil sempre foi um país de Estado confessional católico até o fim do Império. Depois daí virou um Estado laico, mas ainda preservou durante a República Velha, Getúlio Vargas, até início da década de 80, uma influência forte do catolicismo, inclusive nas escolas. Quem frequentou a escola na década de 80, 70, fazia a primeira comunhão na escola. Não precisava ir na paróquia, fazia na própria escola. A catequista ia até a escola, se não me engano, para dar a catequese. E hoje a gente vive esse mundo. Cada vez mais pessoas perdem os valores, cada vez perde mais a noção de pecado, cada vez mais esquecem de que roubar é pecado, matar é pecado, né? Cada vez cobiçar os bens do próximo é pecado, preguiça, gula, até são exaltados, inclusive. E por fim, antes de ir para a oração, eu queria ver essa passagem, dizendo outro versículo, que fala que o rei Herodes ficou muito triste, mas não pôde recusar por causa de uma promessa de uma festa, uma coisa banal. Fez uma promessa: pede tudo que me queres. E o preço do seu agrado por uma dança custou a cabeça de um santo homem, João Batista. No mundo de hoje não é diferente. Muitos homens que buscam a Deus, buscam viver retamente a Deus, às vezes são caçados pelos que ou fingem ou que não buscam o oposto de Deus. A gente vive tempos cada vez mais difíceis para o cristianismo no Ocidente, inclusive aqui no Brasil. Então vamos entregar a Deus nossa oração, pedindo, né, que Deus nos cumule de coragem, converta nossos opressores, né, e nos ajude em nossa caminhada para a pátria definitiva, a pátria celeste, onde Ele reinará, onde terão todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Rezemos. Ó Deus, Pai, Criador de todas as coisas, dai-nos forças, ó Deus, nessa nossa caminhada, para seguirmos fielmente os mandamentos revelados pelo vosso dileto Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos a sua coragem, de aceitar a vossa vontade, de conhecer a vossa vontade e aceitar a vossa vontade como Ele aceitou a vossa vontade até o extremo, à cruz, ao cálice, no qual derramou o seu sangue precioso pela nossa redenção. Que possamos, ó Deus, jamais fugir de nossas dificuldades e barreiras, que possamos enfrentá-las, como o vosso Filho enfrentou, com coragem, com força e determinação. Seguir a tua vontade, ó Pai, era a função de vosso Filho. Faça-nos de nós também seguir a tua vontade como filhos e filhas de vós, ó Pai eterno. Que as riquezas deste mundo e as alegrias deste mundo não nos distraia do nosso objetivo, que é amá-lo e contemplá-lo por toda a eternidade. Assim seja.
Faça sua contemplação em um lugar silencioso, busque um lugar que você possa meditar essa palavra e refletir também sobre a sua vida. Onde eu me encaixo? Em Herodes, Herodíades ou João Batista? Procure meditar sobre isso e, se você se encaixa no lado errado, busque, ainda enquanto é tempo, né? Deus sempre, a cada dia que dá, a cada manhã que a gente recebe, é uma esperança de Deus em nós. Busque ser sua imagem e semelhança do Filho Jesus Cristo. Como Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Fiquem com Deus, forte abraço, bom sábado e um abençoado domingo.